A tranquilidade do Altíssimo, amados do Altíssimo, né? Que cheios das bênçãos celestiais do nosso Criador, né? Sejam todos na graça e na tranquilidade do nosso Pai. Amados, aqui é o irmão Cícero, tá? Eu vim trazer aqui um estudo tremendo, viu, meus irmãos? Sei que esse daqui vai ser um estudo de muita controvérsia, infelizmente, de muito questionamento. Mas é preciso a gente entender isso para a gente ter uma definição, né, correta das coisas, né, meus amados? E nós precisamos muito, né, entender todas essas coisas, tá bom? Então vamos aqui. O que acontece? A primeira coisa que precisa, né, que temos que entender é que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e não como achamos ou vemos, tá? Muitas dessas coisas aí, infelizmente, difíceis das pessoas entenderem, principalmente nesse estudo aqui hoje, é justamente pela questão, tá? Pela questão do entendimento. Hoje, depois do Madeiro para cá, mais precisamente do ano 70, mas exatamente depois do Madeiro para cá, do nosso Salvador, todas as coisas foram espirituais. Elas só vão acontecer espiritualmente. Elas não vão acontecer de forma visível. Então, por isso, o grande problema hoje das pessoas não conseguirem entender e de estar essa salada, né, no meio do povo, do Altíssimo. Tá bom? Então vamos entender aqui a coisa. Vamos começar por essa passagem. Se conseguir entender ela espiritualmente, muita coisa sobre o laranja começa a cair. Né? Que o título dessa mensagem é O Laranja Criado para Todos Jogar a Culpa. E vai ser bem interessante isso. Vamos lá, vamos ler aqui primeiro então em Números 21, do versículo 4 ao 9. Números 21, do versículo 4 ao 9. Tá? Deixa eu abrir aqui. Números 21, do versículo 4 ao 9. Diz assim, olha só. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Iau e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha só. Eu gosto de chamar um pouquinho, antes de continuar, olha o que esse povo diz para Moisés, que está entre aspas, né? Por que vocês, isso é, estava dizendo Moisés e o Altíssimo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Olha só o que esse povo chegou a dizer. Continuando no versículo 6. Então o Altíssimo enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Altíssimo e contra você. Tá vendo? Ore pedindo ao Altíssimo que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Altíssimo disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-o no alto de um madeiro. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Mas Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou no madeiro. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha só, a primeira coisa que é a pergunta antes de tudo, uma pergunta antes de tudo. Se segundo os ensinamentos do cristianismo, né, que nós aprendemos, a serpente, Satã, diabo ou dragão é um ser maligno, né? Por que o Altíssimo usaria o maligno para curar o povo? A imagem dele, entendeu?
Se você parar um pouquinho para pensar, ah tá, mas isso aí quer dizer que o Salvador lá na frente seria pendurado no madeiro para levar sobre ele toda a iniquidade. Ok, beleza, bom raciocínio até aí. Mas não seria então mais prudente ser colocado um madeiro, somente o madeiro, que já era o símbolo já de lá da frente que o Machia seria pendurado no madeiro? Só deles olhar para aquele madeiro ali, eles já seriam já curados, porque seria a imagem do madeiro, um exemplo. A imagem do madeiro representaria o Machia lá na frente. Mas por que que Al mandou colocar justamente a serpente que, pelos ensinamentos, simboliza Satã, simboliza o diabo, né? Aquele ser maligno do inferno para poder destruir as pessoas, né? Que é o inimigo o inimigo do Altíssimo, né? E inimigo das pessoas. Então vocês vejam que já não tem nenhum sentido isso. Tá, e aí outra coisa para a gente entender melhor essa questão, você vê que não é só o Altíssimo que mandou fazer uma serpente, colocar no madeiro e botar no deserto para o povo olhar e ser curado quem fosse picado por uma cobra, né? Você veja que o próprio Machia deu o seguinte ordenança para os seus discípulos. Olha só, porque o Machia pediria para os discípulos para ser prudentes como a serpente. Olha só, vamos ver aqui em Mateus 10, versículo 16, tá? Isso aqui, irmãos, é primeiro para a gente ir entendendo, tá? Muita gente tem essa dúvida. Por que a serpente, justamente a serpente, foi colocada no madeiro, se ela representa Satanás segundo os ensinamentos, tá? 10, versículo 16. Mateus 10, 16. E o Machia diz assim para os discípulos: Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e sem malícia como as pombas. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Desde quando, se Satanás existe, desde quando Satanás é prudente? Em algumas versões você vai ver astuto, tá? Astuto. Quer dizer que não fica dando, na nossa linguagem, não fica dando vacilo, não fica dando bobeira, né? Aí eu te pergunto, Iá usou a serpente no madeiro, se os ensinamentos dizem que é Satanás e o diabo, e o Machia pediu para os discípulos e para nós também, vamos dizer assim, né? Ali era para eles, claro, mas para nós hoje sermos prudentes como o diabo, como Satanás, é isso que o Machia quis dizer? Vocês vão entender isso mais para frente, tá? Segura, meus irmãos, até o final desse áudio vídeo que vocês vão entender muita coisa, tá? Vamos fazer assim, antes de concluirmos aqui, vamos conhecer quem de fato faz todo o mal que há sobre a terra. Vamos ver isso para a gente entender. Eu sei que é um pouco chato, muita gente que não gosta de ficar lendo, né? Mas é preciso, irmãos, porque se você não crê naquilo que está escrito, então você é um propício a ficar sendo enganado, continuar sendo enganado de novo, porque você não tem costume de ler. Então vamos ler primeiro Marcos 7. Marcos 7, tá? Do versículo 20 ao 23. Olha o que diz aqui. E continuou: O que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Você viu que aqui não está dizendo, e Satanás faz os homens fazer isso. E vem. Então, se você aceitar que aqui é o Satanás que faz todas essas coisas que está vendo aí, adultério, roubo, essas atrocidades aí, se você acreditar que isso, de fato, vem do inimigo, do diabo, ele que faz essas coisas, então por que que aqui não está relatado ele? E ao mesmo tempo você tem que aceitar que você, sendo um servo do Altíssimo, existe um diabo dentro de você que às vezes você se ira contra um irmão,
Às vezes você olha para uma mulher com desejo, uma mulher que não é sua com desejo. Às vezes você pensa em pegar algo. Às vezes você mente, diretamente você mente. Quando seu filho ou sua esposa pergunta se você tem algum dinheiro, você diz que não tem, sendo que você tem na carteira. Tá entendendo? Então você pratica mentira o tempo todo. Então essas coisas não é o diabo que está dizendo, é você mesmo. Segundo o que a palavra mostra, é você mesmo. Vamos ler outra para a gente entender. Essa é bem interessante. Vamos ler, e bem conhecida, né? Que é Gálatas 5, versículo 19 até o 21. Ora, as obras do diabo são manifestas. É assim que tá? Não. Quando você lê, você vê. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, essas divisões, entendeu? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do Altíssimo, o reino de Al. Então, irmão, você vê aqui que não vem do diabo, não vem do Satanás, não vem do dragão, nem da serpente. Vem exatamente da carne. O homem maquina isso e faz. Tá? Então, todas essas maldades que você está vendo aí, é o homem que pratica. Só essas passagens aqui, vamos ler a última para encerrar, e a gente continua. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos, vocês não sabem que o pomba-gira, o tranca-rua, o eixo-caveira, não tá assim. Tá dizendo que vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Al. A gente sabe muito bem que se existe o diabo, ele não vai herdar nunca o reino, né? Mas como é que fala? Ele fala, os perversos não herdarão o reino de Al. Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino do Altíssimo, o reino de Al. Então, amados, você vê que todo isso tem em Timóteo, tem em Apocalipse, várias passagens falando sobre as obras da carne, e nenhuma delas atribui isso ao diabo, certo? Então, de todas as maldades sobre a terra que sai do homem, qual delas é atribuída a um demônio, a um diabo ou Satã? Então você vê que não, nenhuma delas, nenhuma. Então quer dizer, todo esse mal que você vê sobre a face da terra, os ladrões roubando aí, matando, pais, quartejando filho, matando criança inocente, isso não é o diabo, irmão. A palavra está dizendo, é a carne, o homem maquina, sai do coração. Coração aqui, irmão, quando lá em Mateus está dizendo, em Marcos 7, no versículo 20 ao 23, quando ele fala, ele sai do coração do homem, é entendimento, o coração não pensa, entendeu? É entendimento, é os seus neurônios. Ali ele está falando do seu entendimento. Então o homem olha, maquina e a carne produz a obra, entendeu? Então o grande vilão é o seu entendimento, é com ele que você luta. Aí a palavra usa o termo carne para mostrar que é exatamente a carne, ela quer fazer as coisas terrenas, as coisas carnais. Mas a alma, o seu entendimento, quem você esse é o grande inimigo do seu espírito, do espírito que habita em você, você sendo eleito, entendeu? Então é isso que você tem que lutar contra. Às vezes quando você que é casado, vê uma mulher na rua, bonita, e aí você olha para ela, até atrai a sua atenção, e de repente ela olha para você e dá um sorriso. Seu entendimento na hora fala, ó, deu mole. E aí você acaba indo lá, pega um telefone, daqui a pouco você está no adultério. Foi o diabo que mandou você ir lá? Não, foi você que viu, chamou sua atenção e você continuou. Em vez de você frear e falar, não, meu irmão, eu sou casado, tô fora. Tá entendendo? É você quem freia, irmão. Não tem nada de diabo aí. E aí é onde a gente fica perguntando, né? Percebe que toda maldade da terra é o próprio homem que pratica?
tudo sai de dentro dele. Entendeu, irmãos? Tudo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Qual a parte de Satã, se toda a maldade da terra é o homem que pratica? Aonde está entrando Satanás aí? Porque você não vê nada. Aí muitos podem usar Efésios, as armaduras, potestade, principado. Irmão, potestade é poder. Principado são reis, eram os reis, sacerdotes, os príncipes que existiam naquela época. Entendeu? Não tem nada de espiritual do reino. Não, irmão, não tem nada disso. Hoje nós temos principado e potestades nos nossos dias. Você acha que os presidentes são o quê? Os presidentes são príncipes. Eles são o cara que manda no país. Eles são príncipes, como se fossem príncipes. Isso é principado, irmão. Potestade é poder, vem de poder. Entendeu? Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Essas são as potestades. E os principados são quem está nas cabeças, governadores, presidentes. Em alguns países tem reis ainda, príncipes. Esses são os principados. Era a mesma coisa na época de Israel. A luta era contra principado e potestade, que Paulo está dizendo. Principado quem? Os príncipes, os sacerdotes, os fariseus. Ali eram príncipes. Entendeu? E os poderes era quem? Roma. Os reis também era principado. Então você tem que ver, principado vem de príncipe e potestade vem de poder. Não tem nada de diabo aí. Entendeu? Então, se você entendendo isso, onde é que entra Satanás? Onde é que está ele, então? Se tudo é o homem que pratica. Entendeu? É muita carnalidade fazer que nem Nicodemos. Posso eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E o Machê deve ter. Nossa, esse cara aí é o líder do povo, tão ferrado. Porque o cara não entende uma vírgula na frente dele. E o Machê fala pra ele: se eu falando pra você das coisas da terrena, você não tá entendendo, cara. Imagina se eu te falar do reino espiritual. Entendeu? Mesma coisa hoje. Se vocês não entender isso no espiritual, a coisa carnal, que tá mostrando, a palavra tá dizendo que é obra da carne, quanto mais você vai entender o espiritual. Entendeu? Muitos ainda vai dizer, é influência. Aonde tem que Satanás influencia alguém aqui? Não existe na escritura isso. Todas as obras malignas sobre a face da terra, a palavra diz que é o homem, sai de dentro do coração dele. Ele maquina e faz. Entendeu? Ele se torna carnal e pratica isso. Só isso aqui, irmão, eu poderia encerrar e dizer e mostrar para você, não existe o diabo. Não existe Satanás, diabo, serpente, dragão. Isso foi um laranja criado para todo mundo jogar a culpa. Por aqui eu já poderia encerrar, mas eu vou continuar para mostrar para vocês quem é a serpente do madeiro, qual a ligação da serpente do Éden, a serpente do madeiro, do deserto e o Machia lá no madeiro. Então vocês vão entender isso aí, isso vai ser destruído no seu entendimento para você ver. Tá bom? E a gente tira uma conclusão. Então vamos lá. Olha só o que Paulo diz, só para você entender. Paulo diz em Romanos 7, versículo 18, depois você confere lá, não vou ler não, para a gente passar. Não, vamos ler. É bom a gente ler para poder ficar bem claro, né? Romanos 7, no versículo 18. Eu vou abrir aqui e a gente lê. Olha o que Paulo diz. Sei que nada de bom habita em mim, ó. Isto é, a minha carne. Em outras versões, a minha natureza humana. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. É uma batalha, a carne, o seu entendimento contra o espírito. O espírito quer que você faça as obras do espírito, mas a carne, ela estimula. E quando você está no erro, no engano, na mentira, nessa confusão, a carne está operando. Porque você não consegue entender as coisas espirituais, porque a carne tomou conta. Entendeu? Ela está sendo alimentada todo dia com essas mentiraiadas que estamos o povo vivendo dentro desses templos religiosos e com esses enganos. O espírito não consegue entender as coisas espirituais. Por isso essa dificuldade de você acreditar. Não é possível que Satanás não existe. Não é possível que o Salvador não vem mais, que não tem mais grande tribulação, que foi no ano 70 que tudo aconteceu. Não é possível. Por quê? Porque o teu espírito não consegue trazer isso no teu entendimento, porque o teu entendimento está muito mais carnal do que espiritual. Então, por isso você não consegue entender isso e discernir. Você acha que para mim foi fácil quando eu comecei a ser revelado essas coisas para mim?
pelo Espírito, pelo Ruach Kadosh? Não, meu irmão. Para mim foi difícil, eu tive luta. Cara, não é possível que Satanás não existe. Tudo isso eu aprendi lá dentro. Mas aí o Espírito ele vai te discernindo aos pouquinhos. Você tem que querer, irmão. Claro que é o Altíssimo que libera. Se você tiver de coração endurecido, irmão, você vai ficar na carne aí um pouquinho sofrendo um bom tempo. Porque ele é quem libera, ele é quem abre o teu entendimento para você entender uma mensagem como essa. Não adianta ser na força. É por isso que a palavra diz, não é na força. É no Ruach Kadosh, é no Espírito. Ele é quem faz a obra. Se o Altíssimo não quiser, irmão, você pode ser um eleito. Se eleito tá de coração duro, ele vai deixar aí na carne aí sofrer um pouquinho, ser escravo mais um pouco, para depois ele libertar ele. No entendimento. A salvação, irmão, já foi conquistada para todos eleitos. Já foi conquistada naquele madeiro. Agora, a salvação do entendimento é esse processo que todo mundo está passando. Entrou no engano, e o Altíssimo é que vai fazer isso. Então você vê que Paulo diz, sei que nada de bom, que o bem não habita em mim. Então é a mesma coisa que você dizer, então Paulo tinha um demônio? Entendeu? Porque ou ele queria fazer o bem e não conseguia, mas Paulo não tinha. Então quer dizer, ele está falando da carne. A carne dele era o espinho na carne. Então era a carne dele que militava contra o espírito para ele não fazer o que é bom. Quando você pensa, eu vou levantar cedo, fazer uma academia, cuidar da minha saúde e ter uma vida melhor, você acha que a carne deixa? Não, fica deitado mais um pouquinho, irmão. Levanta só meio-dia. Eu vou comer uma comida mais saudável. Não, irmão, come a primeira que fizer. A mais fácil, mais rápida. É uma fritura com arroz e um feijão ali, ó. Salada não dá trabalho, você tem que comprar, cortar, preparar. A carne milita, a sua carne, meu irmão. Eu tô falando você. A sua carne luta contra você todos os dias. E você quer fazer o bem e ela não deixa. Você tá entendendo aí o que Paulo tá querendo dizer? Não é só no reino espiritual, não, irmão. É na vida, na sua vida, a sua carne milita contra você o tempo todo. Aí quando aparece a doença, quem é que sofre? É você. Entendeu? Porque a carne milita contra você o tempo todo. O teu espírito quer te dar boa vida, quer te dar alegria e paz, quer trazer tudo de bom para você, mas a carne não deixa. E aí as pessoas escravizadas pelo sistema religioso, que só trouxe mentira e pôs em cima do povo, meu irmão, o seu espírito não vai conseguir ouvir só com o Altíssimo libertando. Ou você desejando isso. Quando você estiver bem cansado, aí o Altíssimo pode libertar isso, tá? Vamos continuar aqui para não ficar muito longo, tá bom, meus amados? Essa eu acredito, essa com certeza vai derrubar a muralha dentro do seu entendimento, tá? Vamos em 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas. Essa daqui eu já passei para alguns irmãos e o negócio fica estreito. Vamos em 1 Crônicas, tá? Pegar aqui 1 Crônicas 21, no versículo 1. Olha só o que está escrito. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Numerar o povo, né? Alguns que conhecem um pouquinho mais a escritura sabem dessa história. E aí você vai lendo mais um pouquinho aqui, eu não vou ler tudo não, vou só passando aqui para vocês verem, só resumindo. Aí ele pede para Joabe, com o comandante dos exércitos, para ir contar o povo. Joabe começa a repreender o seu rei, porque era incorreto aquilo, né? Era como se Davi quisesse mostrar que ele tinha conquistado toda aquela gente, sendo que o Altíssimo é que faz essas coisas. Então você vê que o Joabe, o general do exército de Davi, começa a falar: meu rei, isso não é ilegal, isso não é ruim você fazer esse tipo de coisa, mas aí ele obedece porque Davi insiste. Tá? Depois você lê tudo, essa parte aqui de 1 Crônicas 21, do versículo 1 em diante. Você lê isso aí, tá bom? Então você vê que exatamente ali, aqui é o ponto. Satanás levou Davi a fazer isso. Vamos lá em Samuel. Agora vamos para 2 Samuel 24, no versículo 1. 2 Samuel, capítulo 24, no versículo 1. Olha só o que diz aqui. Ó. Mais uma vez irou-se o Altíssimo contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo, um recenseamento de Israel e de Judá. Olha só, tá um pouco diferente, mas se você vai ler, é a mesma história, tá, irmãos? Só para resumindo para vocês, é a mesma história. Tanto a de Crônicas, 1 Crônicas 21, 1,
como de 2 Samuel 24, versículo 1. É a mesma história. Você vai ver aqui que o rei disse para Joabe, vai lendo, e o Joabe repreendeu o rei porque isso era errado de fazer. É a mesma história, contada por autores diferentes. Aqui quem conta é Samuel. O profeta Samuel conta a história. E o autor de crônicas reconta essa história. Porque muitos podem usar isso aqui, ó. Mais uma vez irou. Mais uma vez não quer dizer que foi 2 vezes, irmão. Tá? Não foi 2 vezes. Até porque quem contou a história primeiro foi Samuel. Crônicas foi anos e anos depois. Entendeu? O autor de Crônicas recontou a história. Então, se era mais uma vez, era para estar em Crônicas e não em Samuel. Tá? Então você já quebra esse negócio aí. Aqui é só termos de tradução. Então a pessoa colocou aqui como mais uma vez, sendo que era a primeira vez que Samuel estava dizendo, falando sobre isso, contando a história de Davi. Tá? Aí anos depois o autor de Crônicas reconta a história. Mas aí o que chama a atenção é que lá em Crônicas, quem incitou o Davi a fazer o censo não foi Satanás? E aqui em Samuel, a mesma história, quem é que incitou? E o Altíssimo foi que irou-se. Olha, mais uma vez, irou-se o Altíssimo contra Israel e fez Davi, incitou Davi a contar o povo. Eu vou passando por aqui, deixa isso aí martelando na tua cabeça que você vai entender, tá? Você vai entender. Fecha aqui em cima de irou-se. O que nós lemos lá na obra da carne? O Altíssimo então ele é carne? Não. Irar é uma obra da carne, tá? É uma obra da carne. Mas aqui é só para você ver que não existe Satanás. Lá quem foi lá, Satanás ali era o símbolo da ira. Não era um Satanás, não era um demônio de fato. Era o símbolo da ira. Porque quem irou, segundo Samuel, foi o Altíssimo e não Satanás. Não existe. Como é que ele vai se irar? Como é que Satanás incitou Davi? Quem incitou está aqui em Samuel, que contou primeiro. Quem incitou foi o próprio Altíssimo. Tá bom? Mas você vai entender, amado. Vai cair esse negócio de Satanás, esse diabo, esse ser criado aí do inferno, que não existe, vai cair por terra. Tá? Já tá caindo, né? Já era para ter caído. Só com as obras da carne já era para ter caído. Mas tem gente que insiste, então nós vamos aí mais um pouquinho, tá bom? Calma que mais à frente você vai entender essas duas passagens melhor, tá bom? Vamos ver a passagem em Isaías 45, versículo 7. Abre a sua Bíblia lá em Isaías, Ishaial, tá? Para quem não sabe o nome dele original, é Ishaial, tá? Isaías 45, no versículo 7. E olha só o que diz aqui. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. E em algumas versões causa destruição, a calamidade, vai ter várias versões, mas tudo é destruição. Eu, o Altíssimo, faço todas essas coisas. Olha só, então quer dizer que não é o diabo que faz todo o estrago na vida, né? Quem faz isso é o Altíssimo. Tá, não quer dizer que a obra da carne é o homem quem pratica. Ele é livre para isso, tá? Depois nós vamos falar sobre esse assunto. Eu quero chamar a atenção nessa questão de você tem que aceitar Jesus como é pregado nos templos. Você tem que aceitar o Salvador para você ser salvo. Irmão, isso é a maior heresia que existe. Não existe livre-arbítrio para isso. Entendeu? Depois eu vou explicar sobre isso. Não vou entrar nesse tema não, para não ficar fora do foco aqui. Mas você vê que o próprio Altíssimo faz o mal. Não quer dizer que ele é que faz o homem praticar as maldades. Não. Ele pode usar. Em alguns momentos for usado. Então, assim, depois a gente vai falar sobre esses homens usados pelo Altíssimo para causar destruição. Para chegar e colocar juízo. Pronto, Tito. Tito foi um. Tito, general do exército de Roma, foi um. Usado pelo Altíssimo para... Ele era a representação da volta do Salvador na ira contra aquele povo que rejeitou o Machia. No ano 70, a destruição final de Israel e de Jerusalém e do templo. Entendeu? Tito foi usado. Já pegou ele com o exército, foi lá e arrebentou com tudo. Acabou com tudo. Como ele tinha prometido. Como o Machia profetizou. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Entendeu, irmãos? Então Tito e vários outros. Nabucodonosor, o rei do Egito foi usado.
Foi usado pelo Altíssimo, não, ele não vai se converter. Você vai lá pedir para libertar o povo, mas ele não vai. Eu vou endurecer o coração dele para ele não aceitar e pronto. Ele só vai aceitar quando eu quiser. Tá entendendo, irmão? Então, o Altíssimo ele usa tanto para o bem como para o mal, em alguns momentos. Mas o homem praticar suas maldades, não é o Altíssimo que manda ele fazer, não. Tá? Uma coisa é totalmente separada da outra. Tá? O homem ele é livre para tomar suas decisões. Depois do Madeira, então, tudo então ficou assim. Tá bom? Calma que vocês vão entendendo para não ficar tão confuso. Mas veja que é o próprio Altíssimo que faz todo o mal. Entendeu? Agora vamos à grande revelação para a gente chegar a um entendimento aqui bem interessante. Tá bom? A grande Babilônia vai começar a cair no seu entendimento. Vamos lá em Gênesis 2. Agora vamos começar. Gênesis 2. Desculpa aí, meus irmãos. 2, do versículo 7 ao 9. Vamos ler aqui então. Então o Altíssimo Iau formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Grava o homem foi formado do pó. Grava esse pó para você entender mais na frente. Do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Altíssimo Iau tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Altíssimo Iau fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, irmãos, então veja que a árvore do conhecimento do bem e do mal já estava lá antes mesmo do homem existir. Isso aí acho que todo mundo que conhece um pouquinho a história do começo já sabe, né? No versículo 7, atente-se, de novo, vou lembrar, atente-se ao pó da terra. Isso vai fazer uma diferença lá na frente. Agora vamos ler Gênesis 2, mesmo capítulo, só que no versículo 16 e 17. E diz assim: E o Altíssimo Iau ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Percebe, irmãos, que a Eva ainda nem tinha sido criada quando o Altíssimo deu a ordem para o homem. Colocou para ele: olha, você pode fazer tudo, comer todos os frutos que existem no jardim, menos tocar naquela árvore ali. Entendeu? Ali, irmãos, já era o teste. Olha só que você vê que o livre-arbítrio já foi dado ao homem. Eu te dei uma ordem, não faça aquilo. E aí ele toma a liberdade. Ou eu faço ou eu não faço. Entendeu? Lembre-se que em Isaías 45, versículo 7, a gente viu que o Altíssimo faz o bem e o mal. Então ele deixou bem plantado no meio do jardim a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Não foi o inimigo, como alguns aí dizem, não foi o inimigo, foi lá e plantou dentro do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tem algumas histórias aí mirabolantes, né, sobre isso. E claro que a gente vê que não é verdade, né? É o próprio Altíssimo que faz todas as coisas. Então, só que o Altíssimo tem controle sobre o mal que criou. Ele não pode ser tentado, nós sabemos muito bem disso, pelo mal. Ao contrário do homem, tá? O contrário do homem. Versículo 18 aqui, ó, só para a gente ver. Então o Altíssimo Iau declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Veja que depois dele ter falado sobre a árvore para não comer, o Altíssimo agora fala: não é bom que o homem fique só. Primeira coisa que eu quero que vocês traz na sua visão assim espiritual, irmão, essa parte. Adão sentado vendo os animais tudo ali felizes, e a gente sabe muito bem, irmãos, que é uma viagem carnal muito grande a gente achar que no Éden os animais eles falavam, trocavam ideia. Não, irmão, não, é o mesmo animal que existe hoje. É o mesmo. A criação caiu em situação de morte por conta disso. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas é uma viagem muito grande na carne
a gente achar que uma cobra sai conversando, aí vem o leão também chegar e conversava. Não, eles tinham afinidade. Eles tinham afinidade e a proximidade, como nós estamos conquistando isso hoje. Hoje tem gente que cria leão e cria como animal doméstico em casa. Cria todo tipo de animal. Tem gente que tem criação de serpente, de cobra dentro de casa. Todo tipo de animal se cria hoje. Se você é domesticar, você cria. Entendeu? Você cria. Você tem. A afinidade está voltando. Você vê que hoje tem gente que mora em locais que os passarinhos vêm e posam na mão da pessoa para comer. Então, quer dizer, a natureza está tomando essa liberdade e voltando até essa intimidade aos poucos. Porque ela foi destruída toda a separação lá atrás, no madeiro. Mas ela está sendo restaurada. Entendeu? Só para você entender, Eclesiastes 1, versículo 4 diz: geração vem, geração vai, e a terra dura para sempre, irmão. Não existe destruição de terra. A terra não vai ser destruída nunca, porque o Altíssimo amou a sua criação. Entendeu? Quando você lê lá que você vê, ele fala sempre no dia primeiro, no dia 2, no dia 3, que ele foi construindo a terra, refazendo, recriando tudo, e aí no final ele falava o quê? E viu o Altíssimo que era bom, e viu o Altíssimo que tudo era muito bom. Ele amou a criação dele, amados. Ele não vai destruir aquilo que ele criou com tanto amor. Entendeu? Isso é uma mentira maligna, que vai vir uma destruição, vai tudo se acabar, vai tudo isso aqui vai ser destruído. Não, irmão, não vai não. Não vai não. Eclesiastes está dizendo, a terra dura para sempre. Você vai passar a geração sua, vai vir outra, e vai vir outra, e vai continuar. Entendeu? Mas vamos voltar aqui no foco para vocês entenderem isso aí. Tá bom? Então, irmão, você vê que Eva foi pensada depois. Adão sozinho, então o Altíssimo viu que ele não era bom ele ficar só. Todos os animais tinham os seus pares, né? Porém, o homem estava sozinho. Então o Altíssimo decidiu fazer. Mas é só para chamar a atenção que todas as ordens foi dada para ele primeiro. Depois Eva pode ter ouvido por ele ou pelo Altíssimo, mas tudo indica que foi próprio Adão que disse, tá? Não estou dizendo aqui porque não tem um fato real na palavra dizendo que o Altíssimo disse para ela. Não. Ele disse para Adão e deixou ele cultivando e tomando conta. Isso aí a gente sabe claramente que a palavra deixa isso bem claro, tá? O homem, amado, foi testado nessa árvore. Se ele a comesse, ele ativaria. Olha só, se o homem comesse a árvore, ele ativaria as obras da carne. As obras da carne ainda não estavam ativas no seu corpo, na carne. Entendeu? Ativo estava só o bem, mas o mal não estava ativo ainda. Se ele comesse do fruto, ele ativaria as obras da carne. Mas isso não quer dizer que em seu coração, entendimento, não poderia nascer o desejo mal. Tanto nasceu que o colocou em prática e desobedeceu à ordem do Altíssimo. Então você vê que, mesmo ele estando na forma só ativo o bem, entendeu? O bem ativo nele, em Adão e Eva, mesmo assim veio no entendimento dele o desejo de desobedecer. É só você raciocinar um pouquinho e entender. Se ele desobedeceu, obviamente veio no entendimento o quê? O que será que tem naquela árvore que eu não posso pegar? Você já viu um filho quando você fala assim, ó, não mexa ali. Aí parece que você está dizendo, vai lá e mexe. Posso mexer em tudo, mesmo naquele negocinho que está ali que meu pai deixou. E é justamente que é o primeiro lugar que ele vai mexer. Por quê? Porque você disse para ele não mexer. Entendeu? Então ele tem que decidir se ele obedece e esquece isso ou se não. Então você vê que no entendimento de Adão nasceu o desejo, o entendimento dele nasceu o desejo. Por que eu não posso tocar naquela árvore? Por que eu não posso tocar nela? Entendeu? Aí calma que você vai entender melhor. Adão e Eva, só para a gente entender, começar a entender isso, Adão e Eva era carne. Pra você entender que a carne não estava ativa, mas eles eram carnais lá dentro, eles eram carne e sangue dentro do Éden. Tem muita gente que ensina aí que Adão e Eva eram espírito, eram celestiais, aquela coisa, não tinham forma carnal. Irmão, a palavra diz que eles eram carne. Vamos ver aqui? Gênesis, mesmo capítulo, Gênesis 2, no versículo 21, 23. Vamos ler aqui? Então o Altíssimo Yahweh fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia,
tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com quê? Com espírito, com um topázio, não, fechou com carne. Se você ler aí, você vai ver no versículo 21. Fechou com carne. Com a costela que havia tirado do homem, versículo 22, o Altíssimo Yahweh fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, é uma frase muito famosa, todo mundo conhece, né? Esta sim é osso dos meus ossos e espírito do meu espírito. Não, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher porquanto do homem foi tirada. Então você vê que havia carne e sangue. Foi criado ser humano mesmo, carne e sangue, do jeito que você é hoje. Foi criado lá no Éden. Porém, a carne ainda não estava ativada porque eles não tinham tocado no fruto do conhecimento do mal, porque o bem eles já tinham. Entendeu? O bem eles já tinham, tá? Mas a ideia ali era o mal, que eles não poderiam consumir, para que não houvesse essa destruição que houve sobre a terra, para que não caísse a maldição sobre a terra. Entendeu, irmãos? Era só maravilha que havia sobre a terra. O que foi restaurado, só que espiritual. Tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho, só pra gente entender. Se você pegar aí, eu não vou postar nada, mas se você pegar aí, pega no seu dicionário, pega um dicionário aí bíblico se você tiver, ou um dicionário comum, e você pega aí a palavra diabo. Você vai ver que ela vem do grego diabolos. Pode pesquisar aí, bota aí, significa a palavra diabo. Você vai achar isso aí no Google. Vem do grego diabolos, que significa acusador. Vai guardando cada característica de cada nome, tá? O que eles são? Então, diabo quer dizer, vem do grego diabolos, que quer dizer acusador, o que acusa, aponta o dedo, entendeu? Serpente, você vai ver aí, você colocar o significado de serpente, você vai ver aí, dragão, traiçoeira, traíra, né? Víbora. Então, serpente é aquele que trai, é aquele que maquina pelas costas, age pelas tuas costas. Isso é uma serpente. Você pode ver que você vê muitas vezes aí as pessoas dizer, nossa, aquela pessoa ali é uma serpente, não fica perto não que aquilo ali, pensa numa cobra venenosa que é aquilo ali. As mulheres gostam muito de usar isso umas com as outras, né? Então, só para você ver que é real. O que o dicionário diz é de fato real. É traiçoeiro, é serpente, vibro, age pelas tuas costas. E Satã, que vem de Satanás, que está na Bíblia como Satanás, você vai ver que significa opositor, aquele que é contra o que é bom. Entendeu? Você pode pesquisar aí que você vai ver essas referências. Então, você entendendo o que significa diabo, o que significa serpente, Satã, dragão é a mesma coisa de serpente, serpente é a mesma coisa de dragão, entendeu? Então não tem diferença não, é a mesma coisa, traiçoeiro, vibra, traidor. E Satanás, opositor, aquele que é contra o que é bom, tá bom? É uma forma, é um objetivo. Então vamos lá, vamos ver Gênesis 3, do 1 ao 15. Gênesis 3, do versículo 1 ao 15. Aí vamos lá. Se você tem uma Bíblia Almeida, ou qualquer Bíblia aí dessas aí mais traduzida, você vai ver bem o título em cima dela lá. O relato da queda. Veja que não está falando de queda de cima, né? O relato da queda. Vamos lá, vamos ler. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Altíssimo Yahweh tinha feito. E ela perguntou à mulher. Foi isto mesmo que Yahweh disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só, a serpente perguntou. Foi isso mesmo que o Altíssimo disse? Que não era para comer de nenhuma árvore do jardim? Olha só a astúcia. Olha só a malícia da serpente. Ele mandou não comer de nenhuma árvore do jardim? Quando foi que o Altíssimo disse isso? Ele disse que era para comer de todas, só não podia comer da árvore do conhecimento. Olha só como é que a serpente é astuta, gente. Vai raciocinando aí para vocês entenderem. Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Iau disse: não comam do fruto da árvore
que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Olha só, aí disse a serpente, a mulher, certamente não morrerão. E ao sabe que no dia que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como e ao serão, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, sua mulher, os passos do Altíssimo e ao que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Altíssimo Ial, entre as árvores do jardim. Mas o Altíssimo Ial chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Ial perguntou, quem disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Disse o homem, presta atenção no versículo 12, amados. Disse o homem, foi a mulher que me destes. Quem é que faz a acusação? Beleza, então. Então vocês já entenderam. Por isso que foi bom vocês pegar e entender cada título o que significa. Disse o homem, foi a mulher que tu me deste, por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Altíssimo perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente, o traíra aí, ó, me enganou. O traidor, essa víbora aí me traiu e eu comi. Então, eu acredito que muitos irmãos já estão entendendo, né? Versículo 14. Então o Altíssimo declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias da sua vida. Dá uma pausa aqui antes do 15. Eu perguntar aos irmãos aqui. Olha só. Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos. Desde quando você via muito? Agora você vê. Mas cobra, serpente, não é um animal de fato doméstico. Ele não vive em casas como cachorro, como gato. Algumas pessoas há poucos tempos agora vêm criando serpente dentro de casa. Mas não se via isso. E desde quando você vê serpente comendo toda a vida, ela foi designada? É uma minhoca ou é uma serpente? Porque minhoca a gente sabe que come barro. Ela não come nem pó, né? Ela come barro. E desde quando você já viu cobra comer pó? Por que eu falei para vocês lá, para vocês guardarem aquela lá de Gênesis 2, né? Gênesis 2, do pó da terra o homem veio. Para vocês entendendo isso aí, quebrando isso, porque no entendimento carnal não consegue discernir, mas ele está falando com um animal, como se fosse um animal. Aqui era a língua figurativa que o Altíssimo usou justamente para aquela ação de traição, entendeu? E Moisés escreveu da mesma forma, que foi passado para ele. Então, víbora, serpente, significa traidor, entendeu? Aquele que traiu, entendeu, irmão? Satanás, aquele que se opôs contra o que é bom. Então aqui ele está falando com a serpente, o traidor, entendeu? E ao mesmo tempo o diabo, que acusou, além de acusar a mulher, acusou o próprio Criador que deu para ele a mulher. Entendeu, irmãos? Então vamos lá. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, que ele estava falando ali, e o descendente dela. O descendente dela ferirá a sua cabeça, a cabeça da sua, e você ferirá o calcanhar. Irmãos, olha só que tremendo. Aqui todo mundo sabe que o versículo 15 é a profecia do Machia, né? O Machia pisaria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar do Machia. Aí eu vou te perguntar, quando foi que você viu o Machia ser picado? Na história, ele foi picado por uma serpente no calcanhar. Quando foi que você viu ele pisando na cabeça de uma serpente e esmagando? Em alguns filmes você vê aquela serpentinha vindo. Tudo mentira.
entendeu? Que nunca existiu aquilo, entendeu mesmo? Nunca, você nunca viu isso dentro da escritura. Então eles fazem aqueles filmes ali para você, para ajudar a enganar mais ainda, entendeu? Te pergunto, quem traiu o Machia? Você vai entender, essa profecia se cumpriu. Quem traiu o Machia? Quem agiu pelas costas do Machia? Quem lhe fez, quem feriu o calcanhar dele, do Salvador? Vamos ver quem foi? João 17, versículo 12. João 17, 17 no versículo 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. Isso é o Machia está falando dos apóstolos. A não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse o quê? Gênesis 2, Gênesis 3, versículo 15. Que você vai ver lá para que se cumprisse as escrituras. Então você vê que foi a serpente? Judas era a víbora, a serpente que, que, que traía, feria o calcanhar do Machia. Trair significa ferir o calcanhar, significa traição, pelas costas. Ele foi pelas costas e agiu contra o Machia. Tá entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo aí agora? Então, aí você vê, aí muitos podem perguntar assim, e como o Machia feriu a cabeça dele? Como é que feriu a cabeça, já que não pisou na cabeça de nenhuma serpente? Então você está vendo que Judas foi o traidor, ele foi criado para isso. É a descendência da serpente do Éden. Da serpente do Éden, Judas era descendente dela. E iria cumprir a profecia. Ferir o Altíssimo, ferir o Salvador pelas costas. Ele ia picar-lhe o calcanhar. E o Salvador ia ferir a cabeça dele. Como? Vamos ver aqui. Mateus 27, versículo 3 e 5. Mateus 27, versículo 3 e 5. 3 ao 5, tá? Quando Judas, que o havia traído, olha só, completando, conferindo o que a gente está dizendo, viu que Yahshua fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu e foi enforcar-se. Quando a palavra você vê aqui em cima, ele foi tomado de remorso. Remorso você toma onde? No entendimento, não é no corpo. Então, olha só, foi ferido na cabeça. Ele foi ferido na cabeça de tal tamanho que foi lá e se matou, se enforcou. Agora você entendeu, irmão? Que as coisas é espirituais e não física. Você não precisava ver o Machia ser picado na, no calcanhar e nem ele pisando na cabeça de serpente nenhuma. A víbora era Judas, o traidor, a serpente traíra que traiu ele. Cumpriu-se então, você vê aí que cumpriu ou não cumpriu Gênesis 3, versículo 15, né? Então cumpriu, né, amados? Agora vamos entender algo que foi enganado. Quem foi enganada, né, no Éden? Vamos ver em Gênesis 3, 19 e 20. Gênesis 3, vamos voltar lá. Gênesis 3, versículo 19 e 20. Então vamos aqui. Só um momentinho. E 20, né? 3, 19 e 20. Olha o que diz aqui. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Irmãos, você entendeu que a serpente aqui, quem é a serpente? Vamos continuar que você vai entender. Se ainda não chegou no seu entendimento, segura que você vai entender. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Entendeu, irmão? Em algumas versões você vai ver aí na passagem, eu não lembro aqui, o próprio Altíssimo diz que a terra será maldita por tua causa. Dela você vai comer, entendeu? Se eu não me engano, aqui é exatamente versículo 17
e o 18, tá? Mais precisamente no 17. Visto que deu ouvidos até aí a condenação, e ele fala: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela. A terra foi maldita por causa de Adão. Adão tornou a terra maldita. Toda a maldição caiu na terra por conta de Adão. E aí ele veio do pó e pro pó vai voltar. Lembra que o Altíssimo falou, ó, serpente maldita, tu vai comer pó todos os dias da tua vida. Então acabou, terra, entendeu? A serpente, ela desce ao pó. É porque você tem que entender isso no espiritual, senão você fica aí voando, entendeu, irmãos? Na carne você não entende mesmo, não tem como, entendeu? Só no espiritual que você entende isso. No versículo 19, a sentença do pó veio, ao pó voltará. Lembra que a gente conversou, né, sobre a questão do pó, tá? Então, amados, agora olha o verso 20. O verso 20, né, que nós vimos, a mulher é a mãe de todos os viventes. Por que será que Adão não levou o título de pai dos viventes, dos homens? Séculos depois, a gente foi ver que quem se tornou pai de multidões, pai das nações, foi Abraão. Por que Adão não? Por que Adão não levou esse título? Só Eva, lá no começo, levou, mãe de multidões. A descendência de Yahshua, do Salvador e de todos que são eleitos, vem de Eva, tá? Adão, meus amados, a grande revelação, Adão, meus amados, é a serpente do Éden. Induziu Eva a comer da árvore e esperou para ver se ela morreria. Nasceu no coração de Adão o desejo de comer do fruto. Entendeu? Irmãos, sei que é muito difícil para vocês, a gente passou a vida toda atacando Eva, porque Eva era a traíra, né, que foi lá e obedeceu um demônio que estava lá dentro do Éden, o local tão protegido como era o Éden, o demônio simplesmente teve acesso assim, muito fácil, e entrou lá e bagunçou com a criação do Criador. Aonde a palavra diz, irmãos, eu não me lembro aqui com clareza, mas depois você pode procurar aí que você vai encontrar. Nada pode frustrar os planos do Altíssimo. E aí eu te pergunto, como que o Éden, cercado de proteção, um lugar maravilhoso, o Altíssimo permitiu um demônio ir lá dentro do Éden, bagunçar com a criação dele, acabar com tudo, frustrar os planos do Altíssimo, que não era esse o plano dele? Tá entendendo? Não existe isso, amado. Então a gente é tão carnal que acredita nessas ladainhas. Isso aí não faz nenhum sentido, olhando pelo lado espiritual. Ele é o Todo-Poderoso. Se você acredita que ele é o Todo-Poderoso e nada pode atrapalhar os planos dele, como que ele vai ter um inimigo, irmão? Desses aí, armando o tempo todo, o Altíssimo escreveu a tua vida para tu viver 80 anos, o diabo vem e tira. Como tá nessa novela maligna aí de Gênesis, o diabo caminhando no meio do povo de Abraão. Que coisa mais terrível, mata o povo no meio da pista, de graça. Irmãos, não existe isso, entendeu? Aquilo ali é a maior mentira, e botando o povo ainda mais debaixo de mentira, para ver, agora estão vendo um filme, vendo uma novela assim, vendo, estão nem lendo mais, agora ele já está mostrando ali a mentira mesmo em cena, né? Então, irmãos, sinto muito desapontar vocês, muitos aí que pregam que Eva teve relação com a serpente. Moço, que coisa carnal, maldita. Não existe isso, como que a mulher vai ter... Não, aí eles criam no entendimento deles, isso nem existe. Não, a serpente no Éden era como se fosse um ser humano, um querubim, parecia, era muito lindo, atraiu a Eva e a Eva acabou tendo relações com ela. Olha que coisa maldita. Entendeu, irmãos? Vocês entenderam que diabo, serpente, isso aí são títulos de ações humanas? Quando Iau chamou Adão e disse para ele, por que você comeu? Ele falou que foi a quem, olha, acusou os dois de uma vez só. Ele fez o papel de diabo logo de primeira. Foi a mulher que tu me deu. Ele acusou os dois de uma vez. E a Eva aí quando pergunta, por que você fez isso, mulher? Ela falou, essa serpente aí, ó, que estava aqui, essa cobra, esse traíra, bem aí, me fez comer lá a árvore lá, disse que não tinha problema, que a gente ia ficar igual o Altíssimo, conhecendo tudo. E me enganou essa serpente aí, ó, esse traíra. Tá entendendo, irmãos? A confusão, a briga de casal já começou lá dentro. Eva acusou ele. E Iau sabia que ele foi um traíra.
porque foi para ele primeiro dada a ordem de não mexer, entendeu? E não tocar. E Eva ainda retrucou no começo. Você vê, mas, né, mas o Altíssimo não disse que não era pra gente tocar? Não, mas é isso aí, certamente a gente não morre não. Quer dizer, aí quando você vê lá quando o Machê no capítulo 23 de Mateus, ele fala para os fariseus, o pai de vocês foi homicida desde o princípio. Todo mundo pensa que foi Caim. Tem nada a ver com Caim. O primeiro homicídio foi espiritual, foi Adão. Mandou a mulher dele lá, induziu ela, seduziu ela para ela ir lá comer da árvore. Quer dizer, ele falou, vai lá e come, come da árvore. E ele pensando, se ela comer e não morrer, eu como também. Não morreu, não caiu morto, porque o Altíssimo disse que se comesse, certamente morreria. Então, olha só, ele arquitetou a morte da mulher para poder satisfazer o desejo da sua carne, o desejo do coração. Aí quando ele comeu, ativou, você viu que ativou a carne. Ele começou a perceber que estava nu. Até então ele não sabia. Nem ele sabia. Então quer dizer, aí ele comeu e falou, não aconteceu nada. Quando o Altíssimo vier, eu vou acusar essa infeliz aí. Foi ele mesmo, eu acuso logo os dois. Foi essa mulher que você colocou aqui, ó. E ela falou, essa serpente aí, ó, me traiu. Esse traidor aí, ó, me traiu e fez eu comer. Entendeu, irmãos? Tá sendo muito difícil para vocês, mas vocês vão entendendo aí. A carne, amados, é o grande inimigo de Yahweh. Inimigo assim, porque a carne não pode militar contra o Altíssimo. Ela não pode tentar ele. A carne é o inimigo dele na questão de ela só faz o mal para nós e para as pessoas. Mas para ele não atrapalha em plano nenhum. Entendeu? Se ele que escreveu para você viver 80 anos, irmão, você vai viver 80 anos. Nada vai impedir. Os planos do Altíssimo não podem ser frustrados em nada. Então a carne é o nosso inimigo que não deixa a gente praticar as coisas boas e só coloca a gente para praticar o que é ruim e assim sucessivamente. E vai fazendo com outras pessoas. E você vai vendo essas atrocidades no mundo. Entendeu? Mas não frustra os planos. O plano do Altíssimo foi concluído, tudo certinho. Ele restaurou a criação. Aí, com consequência, como a carne foi ativada, os homens estão passando por essa situação. Sofrendo a ativação da carne que o serpente do Adão fez lá atrás. Entendeu? Então, meu irmão, de Adão veio Caim igual ao pai. E Abel é Abel de Eva, a semente da obediência. Podem porém, irmão, constantemente a parte de Eva é enganada. Por isso que você vê aí o povo no engano, por conta da obra da carne, da serpente. Entendeu? A serpente, o enganador, os traíra, que estão aí nos púlpitos aí enganando o povo. Muitos, irmão, muitos sabem de tudo isso que eu estou te falando. Muitos sabem que o dízimo é errado, porém eles falam na cara. Já falaram na minha cara. Não, irmão, não tem como a gente agora dizer a verdade. Já teve uma audácia dessa, de dizer isso para mim. Na minha cara, não tem como dizer a verdade mais. Outros ainda foram maleáveis. Não, irmão, se a gente não cobrar o dízimo, como é que a gente mantém o sistema? Como é que a gente mantém a igreja? Tá entendendo? Vocês é porque vocês não ouviram, mas vocês ainda vão ouvir um desses falar na sua cara. Se você pegar aí a Bíblia, estudar sobre dízimo, desde Deuteronômio 14, estudar tudo, e chegar para eles e desafiar eles, principalmente os teólogos, os formados em teologia, você vai ver eles dizer na sua cara. Eles vão chamar no cantinho e falar, não, irmão, a gente sabe que isso é mesmo, mas a gente tem que manter o ministério. Como é que as pessoas vão, como é que a gente vai manter a obra? Que é outra coisa que a gente vai falar que não existe, mas essa obra aí que eles dizem, não. Entendeu? Então, meus amados, é isso aí. Tá? Para vocês entenderem. Então, a semente de Eva, ela vem sendo enganada. Entendeu? O tempo todo vem sendo enganado. Pela serpente, pelos traíra. Entendeu? Que vem com astúcia e mente. Não faz isso. Você vê que a própria, que até Davi, ele fez a mesma coisa. Obra da carne. Foi o diabo que mandou ele pegar e mandar Urias, o marido da mulher, esqueci o nome dela agora, me faltou a memória, né? Mas Davi arquitetou, né, a morte de Urias no exército, para poder mandou ele ir morrer no exército lá na frente. Mas foi Davi que fez isso, entendeu? Então, irmãos, Adão foi homicida desde o princípio, arquitetou a morte de Eva, fazendo ela comer do fruto, tá? Então vamos aqui, só para vocês entenderem, ó. Sei que está bem pesado isso, meus irmãos. Vamos entender a serpente no deserto, em Números 21. Tá? Você tem que entender isso aqui.
Só um momentinho, amados. Ok, amados, vamos entender então essa questão da serpente no deserto, tá? Que foi prometido para a gente entender isso aí. Vocês já viram, não tem como agora, infelizmente, muita gente, depois que foi revelada essa questão de Adão aí, já até abandona o áudio ou o vídeo, né? Porque não consegue entender não. Mas vamos lá, que é para chegar à conclusão por completo. Por que o Altíssimo usaria a serpente como cura, justo em um madeiro, onde séculos depois o Salvador seria pendurado, né? E vamos ver em Gálatas 3, versículo 13. Né? Vamos ver lá em Gálatas 3, no versículo 13. Olha só. Gálatas 3, no versículo 13. Olha o que diz aqui. O Machia nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmãos, lembra da maldição que caiu sobre a criação por causa da serpente Adão? Por isso que você vê que Adão é o caído e teve que vir um outro Adão para recuperar. Entendeu? Vocês estão entendendo agora? Então você vê que toda a tragédia, tudo que aconteceu na Terra, tudo que infelizmente acontece hoje, porque a carne, o mal da carne foi ativada por conta dele, né? Ele não serviu. Adão, ele foi o grande, vamos dizer assim, o inimigo. Ele se opôs ao que era bom. Você vê que o Altíssimo sempre falava, não, e viu que era bom, e tudo era muito bom. E aí, quem se opôs ao que era bom? A serpente. Então, podendo ter vivido melhor lá dentro, além de ter traído a confiança do Altíssimo, traído ele, desobedecido, ainda arquitetou a morte da sua mulher, mandando ela comer na frente, porque se ela comesse e não morresse, aí ele saberia que não morreria de fato, como o Altíssimo disse. Ele não entendia, né? Ele não sabia que era a morte, viria a morte sobre a carne, porque nunca foi, era morte espiritual, irmão. Nunca foi propósito do Altíssimo vivermos eternamente em carne. Depois a gente vai falar sobre esse assunto, vocês vão entender isso aí. Que nós não estamos indo para o paraíso. Nós viemos, o Altíssimo nos enviou, os seus eleitos, estamos passando por uma experiência carnal e estamos voltando. Nós estamos voltando para o Éden. O reino nós já vivemos aqui, desde o ano 70 estabelecido. Entendeu? Infelizmente tem muita gente que não está vivendo o reino porque está aí nas mentiras, no engano e vivendo obra de carne. Mas o reino nós já estamos aqui. Entendeu? Então, meus irmãos, o Machia, como ele se fez em carne, ele assumiu a forma da serpente, entendeu, irmãos? E cumprindo toda a lei que foi criada para subjugar e condenar toda a carne, a sepultura, entendeu? Ele levou para o madeiro toda a condenação que caía sobre a descendência de Eva, entendeu, amados? E assim restaurou toda a criação e os descendentes de Eva. E a imortalidade, né? A imortalidade ficando a condenação da serpente à não existência para os praticantes da carne, isto é, os descendentes de Adão. Vocês entenderam? Então o Machia ele veio na forma da serpente. Que forma de serpente? Você viu ele numa forma de serpente? Não, ele era um homem carnal. Ele era um homem como qualquer um de nós. Então a carne condenada, maldita, entendeu? Por conta da serpente Adão, lá no Éden, o Machia veio nessa mesma forma. Como vocês acabaram de ver que ele veio na forma maldita. Entendeu? Então, assim, agora você entende que o que era a serpente lá no madeiro? Era a carne, era a tipologia do Machia. A carne que seria pendurada naquele madeiro. A serpente ali não era o diabo, nem Satanás, nem nada disso. Era a figura do Machia na serpente. Ele usou o símbolo serpente figurado, irmão. Entendeu? Figurado. Para as pessoas entenderem. Mas na verdade ali era o próprio Machia, que séculos depois seria pendurado no madeiro. A mesma serpente lá do deserto.
Foi pendurada no Mashiach. Por isso que o Mashiach que nós devemos seguir é o Mashiach ressuscitado. Esse que venceu tudo, eliminou toda essa maldição sobre a terra, restaurou a criação, entendeu? A aliança da criação com o Criador. E agora a gente segue o Mashiach livre. Porque se você seguir aquele Mashiach do madeiro, você vai permanecer nessas mentiras, nessas heresias aí. Acreditando em diabo, acreditando em inferno, tá? Acreditando no lugar que vai queimar o povo eternamente, lago de fogo e enxofre, irmãos, que coisa medonha, não existe isso. Tudo isso se resume a uma coisa: sepultura, esse buraco que a gente cava e joga o corpo terreno lá dentro. A carne, ela vai ser plantada e nasce imediatamente um ser celestial, entendeu? Um corpo transformado lá no paraíso. Então, o seu processo aqui é o tempo de vida que você tem, entendeu? Ninguém vai para inferno, ser queimado, torturado, pendurado de língua de cabeça para baixo, que nem esse povo fica dizendo aí nessas profecias malditas, tudo obra carnal. Ah, eu vi fulano, eu vi o ciclano lá no inferno queimando. Gente, tudo coisa maldita, tudo coisa da carne. Não existe isso. Entendeu, meus amados? Então, amados, a serpente do Éden, a serpente do madeiro no deserto de Moisés e a carne do Mashiach, entendeu? É a carne da desobediência, a carne de todos os males, entendeu? Por isso o Mashiach diz que todos temos que morrer em Adão, irmãos. 1 Coríntios, vamos ver. 1 Coríntios 15, no versículo 22. Para quem está dizendo aí que vai ser arrebatado, que não sei o quê, ô meu amado, não vai não. Desculpe desapontar que você não vai ser arrebatado de coisa nenhuma. Você vai morrer mesmo. Pode comprar o plano funeral, se você quiser, para não ser pego de surpresa aí, entendeu? E ir fazendo direitinho para a família, porque vai todo mundo morrer. Ninguém vai subir nada para arrebatamento não. Não se engane não. Entendeu? Pois tá aqui, ó. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, no Mashiach todos serão vivificados. Essa carne aqui, irmão, ela não pode. A palavra deixa claro, entendeu? Carne e sangue não herda o reino. Tá lá no mesmo capítulo aqui de 1 Coríntios 15, no versículo 50. Tá? Aqui, ó. Para ver. A gente tem que ler para os irmãos entenderem. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Yahweh. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Entendeu, irmãos? Só que vocês vão entender o que aqui quer dizer o reino, tá? O reino é aqui. Então aí vocês vão entender isso aí, porque muita gente confunde. Ah, carne e sangue não pode subir pro paraíso. Pro paraíso de forma nenhuma, irmão. Pro paraíso nada. Pro paraíso nós só vamos depois que essa carne aqui perecer, que ela descer a sepultura. Entendeu? Nós não somos, os eleitos de Yahweh não são mais aprisionados à morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Você morreu agora, irmão. Morreu agora. Sua família vai ficar aí preocupada com o seu corpo. Você já está lá no paraíso, no corpo celestial. Se você pratica as obras do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. Se você pratica a obra da carne, está aqui bem claro. Não é do reino que é aqui, não tem paz, não tem justiça, não tem alegria no Espírito Santo e não tem poder. Então você vive em tormentos aí, vive aí no engano e na mentira. Nas obras da carne, a carne te martirizando cada dia mais. E você não herda o reino. Agora o paraíso é só depois da morte, irmão. Todos vão ter que morrer, como vimos lá no versículo 22. Todos morrem em Adão. Não, ninguém vai subir, como diz aí o arrebatamento, todo mundo subindo. Não existe isso. Entendeu, meus amados? Amados, vamos encerrar por aqui. Sei que dúvidas tem muitas, né? Vamos aos poucos tirando mais entendimento de tudo isso, tá bom? Vou fazer depois um vídeo sobre a história de Jó para vocês entenderem. Quem é o Satanás que estava lá na reunião dos mensageiros do Altíssimo? Vocês vão entender, irmão. Vocês vão ficar abismados com isso. Entendeu? Vocês vão entender isso aí. Existem muitas passagens que os irmãos vão questionar com relação a isso. Não existe o diabo, não existe o inferno, como assim? Então, irmãos, é espiritual.
Se você for entender carnal, você vai seguir esses homens aí que querem amedrontar o povo. Não, se você não vier para a igreja, se você não fizer comunhão, se você não estiver junto com o povo, você vai para o inferno. Entendeu? Ah, irmão, ficar condenando o povo. Ah, irmão, só porque a pessoa é homossexual, ele vai para o inferno. Irmãos, vamos lá, né? Para a gente entender. Sei que muitas dúvidas, né? Você vai entender a história de Jó, vou fazer um áudio sobre isso. Ezequiel 28, do versículo 11 ao 19. Irmãos, Ezequiel 28, ali não está falando de diabo que caiu, com seus anjos, era perfeito, bonito, lindo, maravilhoso, Lúcifer, né? Nada disso, irmão, nada disso. Ali é profecia contra o rei de Tiro. Ezequiel estava profetizando contra o rei de Tiro. Lê o capítulo todo, irmão, com paciência, com calma, entendendo no espírito. Porque na carne você vai acreditar nessas ladainhas aí. Você vai ver que lá ele está falando contra o rei de Tiro. Aí tem uns hereges aí que diz que rei de Tiro era o próprio Satanás. Moço, como que é isso aí? Para poder dar fundamento, né, irmão? Porque se eles tirar o rei, realmente o rei de Tiro, né, do reino de Tiro, eles vão dizer, então vai entrar em contradição com o que eles pregam. Aí eles dizem que rei de Tiro ali era o demônio, Satanás, para poder então a profecia se encaixar. Entendeu? É a mesma coisa em Isaías 14, do versículo 12 ao 14. É profecia contra o rei da Babilônia. Não tem nada de demônio ali, de Satanás, com os anjos. Nada disso, irmão. Lê o capítulo inteiro. Quando eu li o capítulo inteiro, eu falei, cara, não é possível uma coisa dessa. A gente lê versículo isolado, acredita no que esses homens dizem, e aí você tá aí, nesse engano aí, ó, sendo atormentado. Eu quero deixar só um questionamento e vamos fechar por aqui. Só uma reflexão. Para quem chegou até o final aqui, reflita nisso. Suponhamos que você é um juiz muito poderoso, sabe todas as coisas, e aí chega para você uma pessoa, induz o outro, tira totalmente a consciência daquela pessoa e faz aquela pessoa ali praticar um crime hediondo, horrível. Só que quando ela volta em si, ela vê que ela fez aquilo e ela fala, quem mandou fazer isso? Ninguém. Não tem como, porque a pessoa induziu ela de forma que tirou o entendimento dela e fez essa pessoa praticar aquele crime. Ela não estava em si, tá? Presta atenção nisso, ela não estava em si. E aí essa pessoa chega para você diante do seu tribunal. O que você faz? Você condena essa pessoa à prisão perpétua? Ou manda ela para uma cadeia, anos e anos de cadeia? Que juiz é você? Sabendo que aquela pessoa não estava em si, que a outra induziu ela de forma que ela perdeu o sentido e praticou aquele crime. Como que você será um juiz justo se você condenar aquela pessoa? Na verdade, você tem que ir atrás de quem a condenou, de quem tomou o juízo dela e fez ela praticar tal ato. Tá entendendo, irmãos? Então é a mesma coisa hoje. É o que eu estou falando para você. Olha só, será que o Altíssimo ia ser injusto? Uma pessoa tomada de um espírito maligno sai do seu entendimento e comete uma atrocidade contra outro, um estupro, um homicídio, esquarteja uma criança, faz uma coisa horrível, ou rouba. Foi tomado do demônio, do tranca-rua, da pomba-gira, aí foi lá e pegou o povo e roubou, fez aquela atrocidade. Como que o Altíssimo vai julgar essa pessoa, condenar ela ao inferno, se existisse? Ele seria justo? Porque quem fez isso não foi o diabo, segundo o que ensinam? Foi o diabo que entrou e fez a pessoa fazer aquilo, não foi ela. Vocês estão entendendo agora como é que é a coisa? O diabo ele foi criado desde a época de Constantino, naqueles concílios, foi criada essa imagem desse demônio de chifre e o inferno para poder amedrontar as pessoas. Mais uma estratégia usada, mesmo que usada pelo sistema governamental hoje, infelizmente. Fica aí, morreu não sei quantas pessoas de Covid. Aí a pessoa não pode sair, fica com medo. Entendeu? Tem que usar máscara, a pessoa usa máscara. Além da lei, ainda impõe medo. Para a pessoa obedecer, irmão. É para as pessoas obedecerem. A mesma estratégia usada nos templos religiosos. Irmão, se você não vir para a igreja, você é um desviado. Você está condenado ao inferno. Porque você está separado das ovelhas, você está fora do corpo. O corpo é aqui dentro, desse templo aqui, é o templo de pedra. O Altíssimo diz em 1 Coríntios 3,16, eu não habito nesse negócio aí não. Entendeu? Não habito nesse negócio feito por mão de homem não. Eu habito em vocês. E no versículo 17 ele deixa claro para esses homens mentirosos aí o que ele vai fazer. Entendeu? Por isso que tem muitos descendo a sepultura aí, ó, na pandemia. Muitos pastores desceram a sepultura e muitos vão descer.
ainda por outras coisas que o Altíssimo vai jogar sobre a terra, para eliminar esses homens. Porque está lá em 1 Coríntios 3,17. Se vocês destruírem o templo do Altíssimo, que são vocês, aquele que destruiu o templo do Altíssimo, que são vocês, eu os destruirei. Irmãos, vão cair na carne aí até se exterminar. Entendeu? Então vai vir pragas, vai descer todo mundo à sepultura. Por quê? Tá tudo no engano. Esse povo que se diz liderança, líderes aí de célula, pastores. Líder de célula é pior ainda, porque além de ele estar no errado, ele ainda ajuda o herege lá do púlpito a dominar o povo, com as célulazinhas aí separadas em casa. Entendeu, irmão? Então você está colocando a sua cabeça, olha só, essas igrejas de célula é pior ainda do que as outras, porque ele não está só na cabeça lá, o erro não está só na cabeça, ele fez questão de passar para os outros. Faz célula para você também assumir um pouquinho dessa destruição que vai cair sobre mim. Entendeu? De 1 Coríntios 3,17. Lê lá, amado. Se livre desse negócio. Se livre desse negócio antes que seja tarde para você. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro para todos aí que não existe esse demônio, esse satanás, esse ser maligno aí, não existe. É o homem mesmo, viu? Se cometer um crime, ele tem que pagar mesmo, ele vai para cadeia e tem que pagar, porque foi ele que fez. Arquitetou no entendimento, ele foi lá e deu ouvidos à carne. Ele deu ouvidos à sua carne e foi lá e praticou. E você também que é eleito, irmão, que está ouvindo essa passagem, que está vendo essa mensagem aqui, e sabe que você é um eleito do Altíssimo, porque você gosta das coisas boas, não dê ouvido à carne não, irmão. Freia ela. O Machia disse bem claro, não foi por causa, não use a liberdade que o Machia te deu para praticar as obras da carne. Então não confunda liberdade com libertinagem. Ele te trouxe para a liberdade, te libertou de negócio de rituais religiosos, te libertou de templos, te libertou de líder, te libertou de todas essas maldições. Não foi para você ficar aí fazendo, agora eu posso fazer tudo que eu quiser. Não, meu amado, cuidado. O seu grande inimigo tá aí, ó. Você dá banho nele, corta cabelo, alimenta e ele ainda te trai. Quer ver o Satanás e o diabo? Olha no espelho. Tu vai ver. Essa pessoa aí que você tá vendo, essa daí é o Satanás e o diabo que tá aí o tempo todo ao redor teu, querendo te arrebentar. Entendeu? Fazer você trair a tua esposa, fazer você trair o seu marido, fazer você praticar as obras da carne. Matar, ter raiva do irmão, roubar quando vê uma coisinha fácil pegar. Tá entendendo, amado? O seu grande inimigo, você dorme com ele todo dia. E ainda dá banho, alimenta e faz tudo para ele. Tá bom? Então fica na tranquilidade que o Altíssimo venha te trazer bênçãos, revelações tremendas sobre o teu entendimento. Tá bom? Que eu abençoe a cada um de vocês. Fique na tranquilidade do Altíssimo.